Olá pessoal, boa noite. Eu quero só agradecer a vocês, né, pela disciplina, por todos os momentos que nós passamos juntos, né, durante essas semanas. Eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, né? Foi uma troca de experiência muito legal. Sei que vocês vão começar já outra disciplina. Quero só lembrar os prazos a vocês. Dizer que, por favor, vocês caprichem, né, no trabalho e, se possível, ainda queria encontrar vocês para uma roda de conversa sobre essa experiência, tá? Então, eu fico aguardando vocês no grupo. Vocês podem escolher aí o líder, pode ser o Cícero, né? E vocês podem decidir um dia para a gente se encontrar, para que vocês possam apresentar as duplas, como foi a experiência e qual foi o resultado, além do relatório, com todos os passos e com todas as ações e com todos os resultados que vocês tiverem alcançado, né? Pode ser depois do prazo que eu vou receber o relatório escrito, a gente pode fazer uma roda de conversa. Eu sugiro que a gente faça isso para enriquecer todo mundo, né? Para compartilhar as experiências que vocês tiveram com essa disciplina, que espero eu ter sido de grande proveito para a formação de vocês. Falamos muito sobre o balancete scorecard, usamos esta ferramenta como meio de jogo, né, de interatividade, já que a disciplina propunha isso e de forma virtual ficava um pouco mais difícil. Essa ferramenta é bastante nova, traz bastante resultados na gestão estratégica nas 4 perspectivas, que são as perspectivas centrais, né, dentro de uma organização. Falamos muito em responsabilidade social e gestão ambiental, né? Discutimos um pouquinho sobre o poder, sobre o governo, sobre as formas econômicas e como isso se dá nas relações de trabalho. E ontem nós discutimos também sobre ética, né? Quero agradecer, né? O intuito aqui é agradecer a vocês pela disciplina, pela integração, pela participação de vocês. Vou levar essa turma comigo, né, no meu coração, e eu espero que logo em breve a gente possa se encontrar de forma presencial, tá? Vocês têm os meus contatos, o meu e-mail, o meu WhatsApp. Em qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo caso vocês precisem de algum material. Eu sugiro que vocês continuem estudando, continuem pesquisando, porque formar-se administrador, como eu já tinha dito, requer habilidades, competências, né? E vocês estão prontos para desenvolver outras habilidades e outras competências que possam garantir a vocês uma formação de qualidade, né? Eu quero agradecer a confiança de cada um. E hoje eu queria só discutir um pouquinho sobre o agronegócio, né? O Brasil, ele ao longo da sua história trabalhou com agropecuária, com plantação, né? Veio lá a história do café, do açúcar, da soja e etc, né? O agronegócio é uma experiência de gestão que vem crescendo bastante, né? O agro da agricultura, como as empresas vêm demandando profissionais, administradores com formação ou com especializações em áreas do agronegócio. Por quê, Lúcia? Porque as empresas do agronegócio, elas precisam se modernizar, elas precisam se reestruturar, né? E elas têm buscado bastante esses administradores, especialmente do lado da Goiânia, em Goiás, aquelas bandas do Brasil. Mas isso também vem descendo para o Nordeste, né? Nós temos aqui no Cariri empresas muito bem sucedidas do agronegócio, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Temos empresas grandes trabalhando o agronegócio até com exportação. Então, como qualquer negócio, o agronegócio requer do administrador competências em conhecer não somente os processos, que são diferentes de uma empresa de produtos e serviços, porque trabalha com produtos, com ferramentas e com matéria-prima altamente perecível, e aí onde o administrador precisa ser muito mais estratégico, né? O agronegócio vem crescendo bastante, a profissionalização do agronegócio do Brasil vem crescendo, daria uma excelente área para vocês se especializarem. Aqui no Cariri eu acho que ainda não tem nenhuma especialização nessa área, mas essa demanda vem crescendo e pode ser uma vantagem para vocês, né?
o agronegócio passou no Brasil por momentos muito difíceis, com a decadência da mão de obra, com a história do êxodo rural, né, onde as pessoas começaram a sair das lavouras, da agricultura, para irem para a cidade e formarem as cidades no Brasil. Então, quem permaneceu ali por um período sofreu, né, porque não tinha as ferramentas, os recursos necessários para conduzir aquela então, agropecuária de forma familiar e sem profissionalização. Então, o agronegócio ele tem que partir, assim como qualquer empresa, de um planejamento, inclusive de um planejamento meteorológico, de tempo, né, de chuva, de qualidade do solo, de qualidade das sementes. E aí um administrador, junto com alguém formado na área da agropecuária, dá uma parceria muito vantajosa para a empresa. Porque dentro do agronegócio fica muito mais difícil planejar as ações, uma vez que o agronegócio é muito sazonal e muito perecível, como eu já tinha dito. Então precisa ser muito mais estratégico, né? E aí eu fico imaginando vocês pensando sobre isso. Se numa empresa de produtos e serviços é difícil ser estratégico, é difícil pensar estrategicamente, imagina no agronegócio, porque a gente ainda tem que contar com aquelas adversidades do ambiente externo que muito mais estão interferindo dentro do negócio do que propriamente dentro de uma empresa de produto. Então, o ambiente, o clima, a terra, o manejo, né, da terra, o manejo dos equipamentos pode trazer grandes vantagens ou grandes desvantagens. Além das pestes, né, do fator animal, que podem interferir e destruir a lavoura. Isso também me faz pensar sobre o aspecto sustentável do agronegócio, né? Não se pensa mais em usar agrotóxico, em usar venenos, em usar produtos orgânicos para impulsionar o crescimento dos frutos, das verduras, uma vez que isso respalde, né, e respinga e influencia naquilo que a gente chamou da ética da gestão, aquilo que a gente chamou da responsabilidade socioambiental. Então, vem discutindo muito essas questões da responsabilidade social e ambiental no agronegócio. E como ser vantajoso, como ser competitivo e lucrativo sem fazer o manejo do agrotóxico, do veneno, dos produtos para amadurecer os frutos, uma vez que esse processo acelera a possibilidade de venda. Então, são questões para a gente pensar e para a gente refletir. Né? Dá para ser assim. E o cliente, como eu dizia anteriormente, ele quer saber cada vez mais de onde vêm esses produtos. E cada vez mais os clientes vêm buscando produtos orgânicos. Não sei se vocês têm percebido as feiras de produtos orgânicos. Aqui no Juazeiro tem uma feira de produto orgânico que as frutas e legumes são em média 20% mais caras e as pessoas fazem fila para comprar e a demanda não consegue ser atendida, porque ela é maior do que a oferta, uma vez que é cultivada em pequenas lavouras de comunidades, né, aqui próximas. Então, que nós pensemos sobre isso, né? Como é que nós vamos conseguir ser éticos, ser responsável dentro do agronegócio? É uma das áreas, né, um dos negócios que mais se discute a questão da responsabilidade ambiental, porque ali, né, nesse negócio que você lida com a matéria-prima primária, que é a terra, que é a água, que são as sementes, que trazem para a sociedade como um todo o alimento. E cada vez mais a gente vê discussão sobre o alimento, né, sobre como as pessoas estão se alimentando, de onde as pessoas estão comprando. Então, desde a história do Brasil, dentro do agronegócio, existiu a exploração da mão de obra, existiu o uso dos agrotóxicos, existiram ações antiéticas para conseguir lucratividade. Mesmo depois de toda a crise com o êxodo rural, com a decadência dos processos, dos equipamentos e do maquinário, mesmo assim as pessoas vêm tentando fazer com que esse Brasil tenha um poder no agronegócio, especialmente de exportação. Uma vez que nós somos um dos países da América, né, que temos grande potencialidade para o agronegócio. Nós temos grandes áreas propícias a plantações, propícias ao cultivo de produtos, de alimentos, de hortifrutos, de frutas de bastante qualidade. Nós temos nas mais diversas áreas geográficas desse país,
tendências a frutas e legumes específicos daquele lugar, né? Nós temos em Araripina uma plantação de uva belíssima, com o fomento do vinho como um dos maiores potenciais, né? E nós temos outros também, a banana na Bahia, nós temos o cacau lá em cima, né? Então são produtos que caracterizam o agronegócio dentro das regiões do Brasil. Mas é necessário discutir esses aspectos éticos e de responsabilidade socioambiental. Uma vez, como já dito, o agronegócio é um dos negócios mais difíceis de ter uma responsabilidade ambiental, porque ele lida diretamente com o ambiente e ele necessita ser repensado, né? Quantas pessoas queimam, né, a terra árida já, quantas pessoas desmatam para fazer uso dos seus plantios e para ganhar dinheiro sobre isso, né? Como eu disse, nós temos grande potencial, porque nós temos uma área geográfica favorável para isso, uma terra que, no dito popular, o que se planta dá, mas nós precisamos profissionalizar essas empresas que não passaram pelo processo de profissionalização. Não sei se vocês conhecem um pai, um tio, um primo, um amigo que estão lá na lavoura, no negócio dele, no agronegócio, ainda com os mesmos manejos, com a mesma forma de plantio de antigamente. É fácil a gente identificar isso. Aqui mesmo no Cariri nós só identificamos 2 empresas que profissionalizaram, né, o agronegócio, que elas conseguem inclusive exportar frutas, né, exporta banana, exporta melancia, e essa empresa ela vem crescendo cada vez mais no cenário do Ceará e do Nordeste por profissionalizar e por implantar processos de gestão profissionais com planejamento e com estratégia dentro das empresas que ela fomenta. Então, nós temos capacidade maior de exportação, de valorização dos nossos produtos da agropecuária, mesmo que nesse momento nós não tenhamos uma visibilidade de forma externa grande pelas questões políticas, econômicas, ou que o nosso preço fique muito abaixo do mercado, uma vez que na exportação a moeda é o dólar, né, e nós temos uma moeda muito desvalorizada em relação ao dólar. Então, quando a gente importa os equipamentos da China, por exemplo, nós exportamos as frutas e os legumes por um preço muito aquém da competitividade. E talvez por isso a gente tenha aumentado nos últimos tempos a exportação. Não por nos tornarmos competitivos, mas por termos um preço abaixo do que o mercado econômico global vem praticando. Então, são questões que a gente deve pensar, né? Mas eu penso, para além da exportação, o plantio e a colheita de forma profissional, usando os maquinários necessários, os produtos necessários e as pessoas necessárias para que este processo seja eficiente e não mais manejado de forma retrógrada como se era antes, né? Porque nós temos potencial, nós temos uma riqueza enorme no Brasil, mas nós ainda ao longo desses anos não soubemos utilizar essa fonte de riqueza a favor do Brasil, uma vez que as grandes, né, empresas latifundiárias do agronegócio, as grandes plantações estão nas mãos de uma pequena parcela, né, da população desses estados, dessas cidades. Mas é necessário que vocês, administradores, pensem no agronegócio como uma possibilidade, como um meio de especialização e um meio de profissionalização. Eu tenho um pequeno terreno, tenho uma pequena área e eu vou pensar, Lúcia, de abrir um negócio dentro desse quesito. É importante pensar, porque há demanda para isso, especialmente se você for trazer uma vantagem competitiva, se você for usar da responsabilidade ambiental e social para que você faça de forma diferente daqueles que da maioria estão fazendo. Então, que a gente possa pensar sobre essas questões, que a gente possa levar em consideração esse agronegócio, já que se fala pouco disso dentro das formações, né, dentro das nossas formações acadêmicas. Né? Pouco se fala e muito se tem demanda. A gente fica muito preso a produtos e serviços e a gente não pensa, não amplia a nossa percepção. E foi justamente por isso que hoje eu resolvi trazer para vocês essas questões do agronegócio dentro da formação de vocês de administradores. Pensem em um plano de negócio, né, que abarquem esse agronegócio, essas questões
ambientais. E se conhecerem alguém aí na cidade de vocês que fazem manejo de plantio para vender, por que não oferecer para essa pessoa uma consultoria, uma assessoria nessa área, né? Ou se vocês tiverem interesse, vocês investirem e aprenderem cada vez mais. É necessário fazer um planejamento igual uma empresa normal, é necessário ter visão, missão e valores, se faz necessário ter estratégia de curto, de médio e de longo prazo. É necessário ser competitivo no preço, sendo competitivo na responsabilidade ambiental, trazendo para esse serviço produtos que tenham qualidade, que não agrida os consumidores e o meio ambiente. Então, é uma vantagem competitiva quem se apropria desses conceitos. E aí eu continuo falando de forma ética, com responsabilidade ambiental e garantindo a sustentabilidade desse negócio. Porque dentro do agro fica muito mais difícil, né, a sustentabilidade. A terra, por exemplo, ela é manejada de forma errada, equivocada, acelerando o seu processo de plantio e de cultivo, e aí com um determinado tempo aquela terra não fica mais boa para se plantar e se colher. Então, pensar na sustentabilidade dentro do agronegócio é um desafio muito grande para nós administradores, porque, como eu disse, lida com ferramentas e com recursos por si só escassos, por si só vulneráveis, por si só perecíveis. E aí onde entra a mão do administrador, devendo ser ainda mais estratégico. Talvez vocês nunca tivessem pensado como esse setor, como essa área da administração pode ser lucrativa e pode ser vantajosa para que vocês possam atuar, né? Aqui tem o sítio Barreiras, né, no Cariri, que exporta frutas para outros países. Se vocês quiserem estudar um pouquinho, tem nas redes sociais e tem na internet a história deles. Eles vêm crescendo bastante e vêm galgando assim um espaço muito de referência dentro do agronegócio, né? Por quê? Porque existe uma lacuna muito grande nessa área, existe uma demanda muito grande por profissionais nessa área, porque, como eu já disse, historicamente nós não profissionalizamos o agronegócio, especialmente na nossa região, especialmente no Nordeste, no Ceará. Nós não temos profissionais capacitados dentro dessa área para atuar nos negócios, né, do agronegócio dentro da nossa região. Então, a dica de hoje era essa, né? Eu não vou mais encher vocês de conteúdo, uma vez que amanhã eu vi que vocês começam uma nova disciplina. Quero dizer que foi um prazer imensurável estar com vocês. Aprendi também com vocês. Quero que vocês leiam, eu ainda vou colocar o material que eu prometi para vocês, né? Hoje eu estou em outra cidade, estou fazendo trabalho aqui, mas parei para conversar um pouquinho com vocês e dizer que vocês passaram por mim, deixaram um pouquinho de cada um comigo e eu vou levando isso, né, no meu dia a dia. Obrigada pelas participações, obrigada pelo engajamento, obrigada pelas falas e pelo aprendizado. E aí eu deixo para que vocês, pode ser o Cícero, escolha um dia, depois que o relatório estiver pronto e me entregue, para a gente fazer uma roda de conversa ao vivo, falando e apresentando as experiências que vocês tiveram. Eu só vou fechar a disciplina, a nota e a participação de vocês depois que a gente fizer isso. Depois que vocês me enviarem o relatório, lembra que eu estou dando uma semana, depois, né, que a aula acabou, uma semana para vocês enviarem o relatório, e eu espero o contato do Cícero, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, marcando essa roda de conversa, onde vocês, nas duplas, vão apresentar para mim como foi o trabalho, quais foram as ações e quais os resultados esperados ou alcançados da incrementação da ação do Balancete Scorecard nas empresas, tá? Quero que também vocês estudem um pouquinho mais sobre aquelas questões que eu coloquei do Kaizen, do Kanban, daquelas ferramentas que eu falava durante a aula, que vocês ainda não tinham tido experiência com elas, tá? Qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem me procurar. Durante a semana eu vou colocar uns artigos e outros materiais e os slides que eu prometi a Ioneide e aos demais lá no Google Classroom, e eu quero que vocês encerrem essa disciplina e comecem com muita dedicação, com muita maestria, assim como vocês são, né, com muita energia, a próxima disciplina. Que vocês aproveitem esse momento para se dedicar ao estudo, né, um momento difícil, um momento de muitas dificuldades em relação ao futuro,
mas com esperança e com estudo e com fé a gente vai vencer. E eu deixo aí como uma dica para vocês, o agronegócio, como uma possibilidade que vocês têm a mais para que vocês possam atuarem. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pela participação, pelos debates, pelos questionamentos, pelos exercícios, tá? Espero que vocês contem comigo. Se precisarem de mim, sabem onde me encontrar, tá bom? Vou encerrando a disciplina, esperando receber os relatórios de vocês e esperando também, né, o dia que a gente vai marcar essa apresentação nessa roda de conversa, né? Para que vocês possam apresentar. Eu quero ouvir todos e eu vou pontuar, fechando a disciplina com essa participação de vocês. Então, quem escutou essa aula, quem assistiu, repassa para os demais colegas, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.